Seguindo o nosso conteúdo, a gente inicia agora o módulo 5, que trata da transição energética e da segurança alimentar e como essas temáticas se relacionam e orbitam no entorno do nosso setor agropecuário. Primeiro é importante a gente entender o que é transição energética, né? Ela é essa mudança proposta do uso predominante de combustíveis fósseis, de energia fóssil de maneira geral, carvão, petróleo, gás, para fontes renováveis, como a solar, a eólica, a hidrelétrica e a biomassa. Então, ele é uma mudança no nosso modo de produzir, no nosso modo de desenvolver, tanto no nosso setor primário de produção, como também a nossa indústria. E tem o foco em atacar diretamente aquela agenda de emissões que a gente já conversou nos módulos anteriores. Então, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e promover um sistema energético mais limpo e eficiente. Aqui no nosso slide, a gente pode observar esse gráfico que demonstra, do ponto de vista da produção de energia global, né, o mix de produção e utilização de energia global, o que precisa acontecer para que a gente possa atingir aí os objetivos dessa transição energética. Então, se a gente olhar até essa linha tracejada aqui, que representa o ano de 2023, o que nós temos no mundo é um perfil global de utilização de energia mais ou menos dessa forma. O óleo, né, o petróleo aqui predominante, a gente tem o carvão na sequência, gás natural, a energia limpa, que é aquela que apresenta aí um dos maiores crescimentos nos últimos anos, e por último aqui algumas outras fontes de energia. O que a transição energética propõe é justamente a inversão desse padrão, ou seja, as energias renováveis, a energia limpa, ela começa a ter um ganho potencial, ela começa a ter um crescimento exponencial aqui na segunda metade desse nosso século, e a gente passa então a ter o predomínio dela a partir de 2050 em relação a todas as outras fontes de energia. É importante dizer que a gente tem uma queda acentuada, previsto uma queda acentuada no carvão, e que esse decréscimo ele continue acontecendo, essa é a tendência, mas a gente deve ter uma estabilização no petróleo e no gás natural. Ou seja, a gente não está falando da eliminação do uso de petróleo e de gás natural. A gente está falando da estabilização da utilização desses insumos para a produção de energia ou como fonte de energia e um aumento das energias renováveis que passam a ser predominantes nesse mix global de energia. Por que isso acontece? Porque essa mudança ela é necessária, não só por conta desse ataque às mudanças climáticas e toda essa agenda de mitigação que a gente já conversou bastante. Existe uma preocupação com segurança energética, então essas fontes de combustíveis, elas normalmente, como é o caso do petróleo, são fontes de conflito também geopolítico, enquanto as energias renováveis, elas deixam, né, elas empoderam os países que as produzem do ponto de vista de liberdade e de redução desses conflitos para sua utilização. A gente tem previsto, como eu mostrei no gráfico, o pico de demanda por petróleo, gás e carvão até 2030, e depois uma inversão dessa matriz. A demanda por eletricidade dispara, puxada por mobilidade, refrigeração e IA. Então, a eletrificação das frotas ao redor do mundo vai ser um elemento importante de aumento na demanda de energia elétrica. Por isso, o investimento em produção de energia elétrica de fontes renováveis e, principalmente, mais recentemente, os data centers para a operação de todos os servidores e dos modelos de inteligência artificial, que são hoje individualmente o setor por tamanho que mais demanda energia elétrica como um todo. A China lidera nas energias limpas, diferente, né, do que é normalmente a impressão que a gente tem quando fala dessa agenda. A China tem grandes projetos em grande escala para a produção de energia limpa, e essa energia é a chave para a segurança, sustentabilidade e crescimento dos países no futuro. E é muito importante que a gente tenha nessa agenda e nessa discussão o foco na palavra transição. E aqui é o foco do ponto de vista semântico mesmo, do que significa essa palavra. Muita gente confunde transição energética como um rompimento absoluto com o modelo de produção de energia que a gente tem hoje. E não é isso, ela é de fato uma transição. Como a gente viu naquele gráfico,
é a necessidade de uma estabilização das fontes de energia não renováveis, ou seja, a gente continua sim e vai continuar por muito tempo utilizando fontes como petróleo e gás, mas a gente tende a estabilizar esse consumo dessas fontes para a produção de energia, enquanto outras fontes passam a ter um protagonismo maior, especialmente todas aquelas que são de energias renováveis. Então, ela é de fato uma transição, onde a gente diminui o percentual de participação de algumas fontes de energia e aumenta das energias renováveis. Isso demanda dinheiro e é um desafio bastante complexo de se concretizar. Outro conceito importante da gente diferenciar, até para pautar essa discussão, é a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética, ela é o todo, ela é tudo aquilo que é utilizado para a produção de energia dentro de um determinado território. Então aqui no exemplo a gente tem a matriz energética brasileira de 2023, a gente pode ver aí que a gente tem uma série de fontes de produção de energia no nosso país, obviamente a predominância de petróleo e derivados. A gente tem aqui os derivados de cana-de-açúcar já com um percentual bastante importante. A hidráulica aparece aqui, lenha, carvão, gás natural, enfim, aqui tudo aquilo que é produzido de energia dentro do nosso país. Por exemplo, todos os combustíveis fósseis que são utilizados nas frotas brasileiras estão aqui nesse grupo vermelho. Então veja que eu estou falando de combustível para frota, eu não estou falando de energia elétrica. Em outra medida, a gente tem aqui ao lado a matriz elétrica brasileira. Então aqui é só eletricidade. Então ela é um pedaço dessa grande matriz energética. E vejam que a principal diferença é que do ponto de vista de produção de eletricidade, a gente tem uma grande predominância aqui das energias renováveis, né? Então a gente tem a hidráulica, a eólica, a solar, todas elas se somando aqui, fazendo com que a matriz elétrica brasileira seja predominantemente de fontes renováveis, enquanto a nossa matriz energética como um todo demanda ainda bastante trabalho, especialmente no que tange aí a descarbonização das nossas frotas. E falando em transição e no status que o Brasil tem dentro dessa agenda, a gente pode perceber que já existe uma diferença bastante grande do nosso perfil para o que é o perfil mundial. Aqui a gente tem, nesses dois primeiros círculos aqui, o comparativo da matriz energética. Então veja que a nossa matriz energética ela é praticamente meio a meio de fontes não renováveis e fontes renováveis, enquanto a matriz energética mundial é predominantemente de fontes não renováveis, ou seja, o mundo ainda está muito atrás do Brasil quando o assunto é a matriz energética. E quando a gente olha a matriz elétrica, então, aí esse desafio do mundo comparado ao Brasil é maior ainda. O nosso país tem 87% da sua matriz elétrica de fontes renováveis, enquanto o mundo tem aí aproximadamente 70% ainda com fontes não renováveis. Isso significa que do ponto de vista do conceito de transição energética, a gente praticamente já fez o dever de casa na nossa matriz elétrica. Nosso grande desafio hoje está ainda na nossa matriz energética. A gente precisa avançar um pouco mais. E vale ressaltar que esse resultado positivo aqui que a gente tem na matriz elétrica brasileira, ele é maior ainda em alguns estados. Uma boa parte dos estados brasileiros tem mais de 95% da sua energia elétrica produzida por fontes renováveis. Então vejam que é um desafio grande, robusto e que ele ainda vai demandar muito esforço de vários países. A transição energética ela é cara, ela exige investimento em pesquisa, em tecnologia e ela exige investimento em infraestrutura. É necessário o desenvolvimento de infraestrutura para a produção desse tipo de energia. O Brasil aí se destacando então por ter uma matriz tanto energética como elétrica muito mais limpa do que o resto do mundo. No próximo vídeo a gente vai ver como o setor agro participa dessa transformação, especialmente no que tange à produção de bioenergia.